Em 1652, Portugal decidiu reintegrar o Maranhão ao Brasil, mudando o rumo da colônia. Por décadas, o Maranhão funcionou como um território quase independente, com governo próprio e distante do resto do Brasil. Mas a coroa percebeu que essa separação enfraquecia o controle e criava problemas administrativos. A decisão de unir o Maranhão ao Brasil foi estratégica: fortalecer o território, centralizar o poder e garantir a segurança. Isso impactou profundamente a vida dos colonos, indígenas e africanos escravizados, mudando leis, rotinas e o futuro de todos. O Maranhão deixou de ser uma peça solta e passou a compor o grande mosaico colonial. Entender esse momento é essencial para compreender como o Brasil foi se formando, superando divisões e enfrentando desafios. Vamos voltar ao século XVII para descobrir por que o Maranhão foi separado, os problemas que isso causou e como a reintegração mudou tudo. Prepare-se para uma história de poder, conflitos e decisões que moldaram o Brasil. O ano de 1652 foi um divisor de águas. A partir daqui, o Brasil começava a tomar a forma que conhecemos hoje. E tudo começou com a volta de uma peça fundamental ao seu lugar. Para entender a reintegração, precisamos voltar a 1621, quando Portugal criou o Estado do Maranhão. O objetivo era proteger o norte do Brasil de invasões estrangeiras, já que a região era distante e difícil de controlar a partir de Salvador. Franceses e holandeses ameaçavam a costa, e Portugal precisava de um governo local para reagir rápido. Assim, Maranhão, Piauí e Ceará passaram a ter administração própria, respondendo diretamente a Lisboa. A separação parecia lógica: facilitar defesa e povoamento, atrair colonos e fortalecer a fronteira amazônica. Mas a distância e as dificuldades logísticas tornavam a comunicação lenta e as decisões demoradas. O Estado do Maranhão era um experimento de autonomia, criado para proteger e desenvolver o norte. Por 31 anos, o Brasil ficou dividido em dois governos, cada um com seus próprios desafios. A ideia era criar um escudo, mas a realidade se mostrou bem mais complicada. O isolamento do Maranhão acabou gerando novos problemas. O projeto de separação, que parecia solução, logo se revelou um desafio ainda maior. E foi esse cenário que levou à decisão de 1652. O Maranhão separado enfrentou dificuldades econômicas e militares. Sem grandes plantações de açúcar, a região era pobre e dependente de recursos naturais. Faltava dinheiro para a defesa e a ameaça de invasões continuava. Holandeses chegaram a ocupar partes do norte, mostrando a fragilidade do modelo. Dois governos criavam confusão, decisões demoradas, conflitos de interesse e falta de coordenação. Colonos se sentiam isolados, sem apoio jurídico ou administrativo eficiente. A comunicação lenta com Lisboa agravava a sensação de abandono. O sonho de um Estado forte virou uma realidade de pobreza e insegurança. A divisão enfraquecia a presença portuguesa e dificultava o desenvolvimento. Ficou claro que a separação não era sustentável. O experimento fracassou e a coroa precisava agir. Era hora de repensar o futuro do Maranhão e do Brasil. Em 1652, após expulsar os holandeses, Portugal decidiu reunificar o Maranhão ao Brasil. O Estado do Maranhão deixou de ser independente e passou a ser uma capitania sob o governador-geral em Salvador. A centralização era vista como solução para fortalecer a colônia e facilitar a administração. Um único governo permitia melhor defesa, cobrança de impostos e controle econômico. A ameaça estrangeira havia diminuído, e o foco agora era a reconstrução e desenvolvimento. A reintegração marcou o fim de um experimento e o início de uma nova era de controle centralizado. Portugal buscava eficiência e segurança para sua colônia mais valiosa. O Maranhão voltava ao mapa do Brasil, agora sob uma administração unificada. Era o primeiro passo para consolidar o território e planejar o futuro. O Brasil começava a se tornar uma colônia mais coesa
e administrável. A reintegração do Maranhão trouxe também uma mudança jurídica importante, a restauração da relação da Bahia. Esse tribunal era o mais alto da colônia, funcionando como um supremo tribunal colonial. Com sua volta, casos importantes podiam ser julgados em Salvador, não mais em Lisboa. Isso aproximou a justiça dos colonos do norte, tornando o sistema mais acessível e eficiente. A centralização jurídica ajudava a coroa a impor suas leis e criar padrões em todo o território. Juízes nomeados pelo rei garantiam lealdade e uniformidade nas decisões. O tribunal era símbolo de estabilidade e ordem após anos de guerra e incerteza. Para o Maranhão, significava acesso a um sistema jurídico mais forte e organizado. A centralização política e jurídica caminhavam juntas, fortalecendo o controle português. Era um passo decisivo para a construção de um Brasil mais unificado. As mudanças de 1652 afetaram todos na colônia, mas de formas diferentes. Colonos do Maranhão ganharam acesso à justiça e apoio militar, mas perderam autonomia local. Para os povos indígenas, a centralização trouxe mais pressão sobre suas terras e conflitos com colonos. O debate sobre escravização indígena passou a ser decidido em Salvador, longe das realidades locais. Para africanos escravizados, a administração mais eficiente significou o aumento do tráfico e exploração. O Maranhão ficou mais conectado ao sistema colonial, ampliando a opressão. A centralização beneficiou a coroa e a elite, mas ampliou desigualdades. O projeto colonial visava lucro e controle, não o bem-estar de todos. O novo Brasil unificado foi construído sobre exploração e resistência. A reintegração revelou as contradições do projeto colonial português. O ano de 1652 foi um ponto de virada na história do Brasil. A reunificação do Maranhão rejeitou a divisão e consolidou a identidade colonial. Isso definiu o formato territorial e a centralização que marcariam o Brasil por séculos. A decisão foi estratégica, visando lucro e controle, não o bem-estar da população. A centralização criou raízes profundas de desigualdade, servindo a elite e a coroa. A história da reintegração mostra como decisões políticas moldam nações e impactam vidas comuns. O Brasil moderno nasceu dessas escolhas, conflitos e ambições coloniais. Entender 1652 é entender as origens do país e suas contradições. O passado colonial segue presente na trajetória do Brasil de hoje.